Lar tóxico e relacionamentos abusivos. Esse é o tema do vídeo de hoje. Há alguns anos a gente não tocava nesse tipo de relação. O conceito de relacionamento abusivo não era algo discutido nas mesas de bar. Grande parte de nós cresceu numa sociedade em que os abusos eram normalizados. Eram atos justificados como algo de cuidado ou de amor. Imagina você se sentir mal por algo, ter esse adulto de referência te gerando algo ruim, algo que te causasse incômodo, sem você poder expressar isso, sem você poder pensar isso como algo não de amor. Ou seja, a partir dos pais e parentes mais próximos, a gente vai criando as nossas referências de amor e de relação. Percebem o quanto é complicado? Vivíamos em lares em que as relações abusivas eram normalizadas e tidas como atos de amor. A gente entende isso como algo normal e corriqueiro e replica isso nas nossas relações. Ou seja, o que a gente entende como uma relação saudável, o que a gente entende como uma relação feliz, vem também com atitudes abusivas que tiram o indivíduo de si. E por encarar isso como algo normal, a gente não vê problema quando isso se replica nas relações de trabalho, nas relações de amizade e principalmente nas relações amorosas. Então é muito comum você ter mulheres e também homens envolvidos em relacionamentos abusivos sem se dar conta. A gente acaba naturalizando isso e vai permitindo todas essas invasões de espaço. Nos períodos em que estamos trabalhando de home office, pessoas que entram às 9 da manhã e que não param de trabalhar até às 10 porque há cobrança da empresa o tempo inteiro por produtividade, isso é uma relação abusiva que a gente precisa discutir. Se a gente nunca aprendeu a delimitar o nosso espaço, a dizer, opa, essa cerquinha aqui é minha, daqui ninguém passa, a gente vai permitir que as pessoas entrem nesse espaço e se sentem invadidas sem saber por quê. Às vezes não consegue nem reconhecer essa invasão, só percebe algo meio esquisito, meio angustiante, mas não tem a noção de que é o outro invadindo o seu espaço. E são atitudes muito naturais, são atitudes muito corriqueiras de dia a dia. É gente que te pede favor o tempo inteiro e você acaba aceitando. Alguém que interrompe um raciocínio seu quando você tá trabalhando de casa e começa a falar sem te perguntar se você pode falar naquele momento. Ou um atravessamento de uma chamada que você esteja fazendo. Leitura de um caderno onde você esteja escrevendo seus pensamentos e desabafando nesse período. Ou seja, são pequenos detalhes que chamam a atenção para essa invasão do espaço que a gente precisa pensar. É como se a gente naturalizasse os abusos e dissesse que eles fazem parte da nossa vida, que é normal, é natural a gente passar por esse tipo de situação. Nos casos em que a gente identifica a invasão do espaço, a gente identifica esse abuso, é muito mais fácil de dizer não, peraí, do que nos casos em que a gente não percebe. A importância de um processo terapêutico vem justamente para que a gente possa olhar as situações em que a gente não percebe. Existem muitas pessoas em relacionamentos abusivos e principalmente muitas mulheres em relacionamentos abusivos, falando principalmente da violência que acontece com a mulher dentro de casa, fica muito difícil para ela perceber isso como um ato abusivo. Esse mesmo abusador também é o cara que traz segurança muitas vezes, ou o cara responsável financeiramente pelo lar e pelos filhos. Não dá para chegar para uma pessoa dessa e falar simplesmente separa. É toda uma questão que tá por trás. Isso tá muito arraigado na nossa sociedade e essas pessoas provavelmente viveram em lares abusivos em que essas relações elas eram naturalizadas. É difícil reconhecer, aceitar e mudar. Ter o distanciamento para poder olhar a situação e perceber, opa, essa é a pessoa que eu amo, mas também é a pessoa que tem atitudes abusivas, e poder ponderar se esse é um relacionamento abusivo ou se eu identifiquei uma relação abusiva dentro do meu relacionamento, também é algo importante, porque não necessariamente uma única atitude abusiva faz com que todo relacionamento seja abusivo. As coisas podem ser conversadas, podem ser pontuadas. Se a gente quer construir uma sociedade melhor, a gente precisa falar e discutir sobre esses temas. Quando a gente se vê num relacionamento abusivo ou quando a gente se vê se relacionando com alguém que tenha uma atitude abusiva, chegar pra ela, pontuar e mostrar é muito interessante. É a forma de fazer aquilo mudar, é a forma de poder fazer aquilo diferente. Claro, não mudou, não alterou, você tem todo o direito de sair fora da relação. Você pode tentar ou não tentar. Eu não tô defendendo ninguém pra ficar com o abusador. O que eu tô querendo dizer é que as situações abusivas, elas acontecem corriqueiramente. Olhar pras pessoas que amamos e reconhecer que elas também são abusadoras e que também fazem a gente sofrer em determinada situação é muito difícil. É muito duro. Reconhecer essa ambivalência é uma palavra que eu gosto e que você vai escutar muito por aqui, de que é uma pessoa que te faz bem, mas que em alguns momentos te faz mal, e querer mudar
e querer fazer com que essa relação tenha cada vez mais momentos bons do que momentos maus, pode ser um grande desafio, pode ser um trabalho árduo em que duas pessoas que se relacionam vão fazer em prol dessa relação. É possível você fazer essas mudanças com seus pais, porque um simples cuidado materno ou paterno pode ser um abuso, pode ser uma tentativa de invalidação desse sujeito. Por exemplo, um caso simples, você tá lá tentando fazer alguma coisa nova e aí vem seu pai ou sua mãe falando: ah, você não sabe fazer isso, deixa que eu faço pra você porque eu vou cuidar de você. Isso pode ser o seu amigo, isso pode ser seu chefe, isso pode ser alguém que trabalhe com você. Percebe o quanto isso é invalidante do sujeito? Eu não tô te pedindo que você resolva um problema que eu não tô conseguindo resolver. Eu tô aqui tentando. Então por que você tá se metendo no meu espaço e fazendo por mim se eu nem te pedir? Reconhecer as relações tóxicas no ambiente, seja ele qual for, casa, trabalho, família, relacionamento, amigos, é desafiador, mas ao mesmo tempo é transformador. Porque aí você tem capacidade de ter uma relação ressignificada, de reavaliar os abusos que você sofreu, as formas com as quais vocês se relacionam. Pais, tios, avós, primos, colegas de trabalho, pessoas com as quais você se relaciona, amigos, aquele com quem você divide seu espaço, pode ser só alguém com quem você mora. Todas essas pessoas podem ter registro de abusividade na vida. E todos eles podem ser sem você perceber. Defender seu espaço, pontuar seus incômodos, trabalhar as relações, ponderar, olhar o que vale a pena ser mudado e o que não vale, pode ser difícil, pode ser complicado e se você estiver sozinho, pode até ser impossível. Um processo terapêutico dá ferramentas para esse sujeito lidar com essas situações. Não é do dia pra noite, a gente vai como se fosse paramentando o indivíduo para que ele possa reconhecer quando é abuso, quando é uma invasão de espaço, reconhecer e expor um incômodo. Porque o falar, o pontuar que aquilo é incômodo também pode ser algo que a gente não aprendeu. Identificar o abuso não significa falar do abuso, muito menos resolver o abuso. Relacionamentos abusivos, lares tóxicos, eles são sérios. É assunto importantíssimo. Não dá pra passar pano, não dá pra gente fingir que não acontece, porque isso influencia demais a nossa vida. Se você estiver nesse momento, se você estiver extremamente angustiado porque se vê numa situação assim, me manda uma mensagem, vem conversar comigo. A gente pode e deve falar sobre relações abusivas. A gente pode trabalhar isso num processo terapêutico. Vem, me manda uma mensagem e vamos ver o que é essa história de relacionamento abusivo, aonde ela habita a sua vida, o que ela te possibilita ou impossibilita.